tiver os paramentos, objetos, bebidas, coisas que as minhas entidades usam, será que ela vem? Você está com Beth? E Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubi Romper. E aí, Paty? Eita, que agora a confusão tá armada, né? Hoje a gente trouxe esse tema porque além da gente ouvir muitas pessoas falando sobre essa questão, perguntando, questionando, a gente sabe que existe também muitas pessoas que criaram uma crença, né, uma forma de ver que impedem elas de olhar a coisa com uma certa frieza. E eu já vou falar, meus irmãos, toda vez que vocês ouvirem um podcast, né, desse aqui que a gente traz, desses conteúdos, não existem verdades absolutas e todos eles são altamente reflexivos. É pra gente parar pra pensar. E de Né, repente Beth? até confirmar com as entidades, né? Porque, veja, ninguém está trazendo a verdade absoluta, mas a gente tem que entender que tudo evolui. É assim, algumas coisas evoluem, outras a gente sempre praticou por algum equívoco, por crença ou por ignorância, ou porque alguém disse que isso era a verdade absoluta. Então, eu acho que tudo bem. Se tudo que vai ser dito está totalmente errado na sua visão, né? Na visão de cada um, se não tem nada a ver, se está equivocado, tudo certo. Então fica com a gente até o final, vamos analisar, vamos pensar, ver pelo menos a possibilidade e analisar realmente se não somos nós com as nossas crenças, com as nossas vontades, ou se realmente é o que a nossa entidade quer e se é a nossa entidade que está realmente pedindo. Então, vamos lá, né? é mais ou menos assim. Nós já vimos muito, a gente tem muitos anos de terreiro e tanto, né, porque hoje a gente tem nossa casa agora, de 4 anos para cá, primeiro ano ali na nossa sede, acompanhando há tantos anos essas entidades e outras entidades também, que a gente já conheceu centenas aí, né, a Beth, eu sou centenas, a Beth é quase centenas de milhares. Não, eu não exagero, né? Vai ficar parecendo que eu sou centenária, não é tá, assim, tá né? quase lá, né, pô, 30 anos de terreiro. Então, é mais ou menos assim. A gente já teve casos assim de a entidade vir em terra e dizer o seguinte: se não tiver o meu material, eu não trabalho. O meu objeto, né? Ou o meu cigarro, ou o meu charuto, ou a minha bebida, ou a minha bebida X, né? Assim, Da marca tal, a guia. a guia tal e tal e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado, cara, pra gente poder. Porque o que acontece? É muito difícil você nascer e ficar no mesmo terreiro. Todo mundo já sabe. Muita gente fica, mas a maioria, Vai ou uma passeando, grande né? maioria, vai transitando de casa em casa. E normalmente nas casas você vai ali conhecer o quê? Uma nova cultura, uma nova ritualística. Algumas vão ser compatíveis com o que qualquer pessoa conhece, né? Vamos dizer assim. Na verdade, o fato da Umbanda não ter eu até já falei isso aqui, né? O fato da Umbanda não ter uma cartilha tem a parte boa e tem a parte ruim, né? A parte boa é você ter uma liberdade maior de fazer do seu jeito, sem precisar, de repente, esbarrar em algo que você não consegue, né, Paty? Agora, tem a Mas aí, parte Beth, ruim, mas agora vamos lá. né? Que você não tem, assim, da onde tirar. E aí Não fica tem, livre para mas, fazer assim, o que você quiser. Exemplo. Vamos ser sinceros aqui. Se de repente sua pombogira, Sueli, vem em terra e não tem a bebida dela, como é que faz? Ela vai vir e vai trabalhar como qualquer outra entidade, ué. Na verdade, é o que eu disse, né? É a falta de... Isso serve até... É uma questão científica, né? Isso a gente comprova até na neurociência. O que a gente não tem parâmetro, a gente não sabe como lidar, né? O famoso sequestro da amígdala, né? Quando existe uma situação que você não tem nenhum parâmetro, nunca passou por ela, não sabe exatamente como lidar com ela, você vai construindo esse processo. E nesse primeiro momento, geralmente é um desastre. Então, é muito difícil para uma pessoa que não tem alguém antes que venha dizendo assim, olha, tem que ser assim ou tem que ser assado, definir. E a gente tem na Umbanda um número muito grande de pessoas com muita boa vontade, com muito amor no coração, querendo seguir ali a religião, mas, né, como diz o Giramundo agora, o inferno está cheio de boas intenções. Tem muitas pessoas com boas intenções, mas que por não refletir, por não conhecer,
por desconhecer e não ter nenhum parâmetro e nada, né, documentado que diga assim, olha, siga esse caminho, faz do seu jeito. Mas eu acho que ainda que a pessoa tenha um parâmetro, eu acredito muito que às vezes é uma conversa muito do médium com a entidade, da entidade com o médium, porque esses pormenores, eles só vão acontecer se houver algum tipo de impedimento ou proibição. Como assim? Vamos lá. Se o médium já é um médium atendente, ele está ali atendendo os consulentes, então, na cabeça dele, ele vai pedir ali dentro da norma da casa, ele vai pedir as coisas e está tudo bem. Mas eu acho que o que mais pega, na verdade, é para o médium que está em desenvolvimento, que já passou por várias casas. Nós vivemos muito isso lá na antiga casa. Muitos médios já gabaritados, médico que já era coroado e que saíram do terreiro por algum motivo e entraram no nosso na época. Não esse que nós dirigimos hoje, né? Estou falando do nosso que a gente veio, que a gente origem. frequentou lá na vida pregressa, né? Na vida pregressa. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Então, as pessoas questionavam, pô, mas minha entidade vai vir sem um charuto? Por que minha entidade não pode dar um charuto? Estão desrespeitando a minha entidade? Estão diminuindo a minha entidade? Então, o médium, ele começa a pirar numa... Ele não para pensar que ele está em uma nova casa, tipo, entendendo a ritualística da casa, se acoplando àquela energia, entendendo como aquilo tudo funciona, para ele poder fazer um trabalho ali. Então, eu não sei, ele navega entre uma vaidade, né? Porque ele se dói pelo guia. Então, se o guia fala, cadê meu charuto? Numa casa. Eu penso assim, numa casa que tem uma ritualística onde ele sabe que não é cultuado aquilo para médio de desenvolvimento, e se o guia desce e pergunta, eu te pergunto, quem está perguntando isso então? Porque a entidade, ela respeita. Às vezes, se bobear, ela até direciona o médium para determinadas casas que é para ele aprender alguma coisa. Mas um médium não aberto, ao invés de ele aprender, ele bate de frente com aquela ritualística. Então ele fala assim, bom, se você não der então um charuto para a minha entidade, então ele não é respeitado aqui. Se a minha entidade não é respeitada, ele entende isso como falta de respeito. Tá entendendo? E eu via, o que eu mais via eram os abiãs, eram os médios iniciantes, reclamando porque a entidade X não podia usar a roupa, não podia beber, não podia, enfim. Acontece o seguinte, eu acredito que tenha muitos dirigentes que conversem com a entidade. Porque quando a gente conversa com a entidade, a gente fala, meu pai, minha mãe, senhor Exu, você vai falar lá, baiano, preto velho, aqui o seu filho está em desenvolvimento, ele está começando. Então, para quem está começando, não precisa dos paramentos e nem da... Nossa, faltou agora... Eu ia falar cigarro e tal, bebida, tudo, mas não, tem um nome, gente... Os elementos, né? Os elementos, exatamente. Por quê? Primeiro, o elemento é muito mais para descarregar, para entrar nesse processo da entidade que está fazendo aquele trabalho ali, manipulando todas aquelas energias, e a gente tem um podcast falando sobre isso, porque que as entidades bebem fumo. Para quem caiu de paraquedas aqui, está no primeiro, né, tá vendo esse primeiro podcast, vale a pena dar nós uma olhadinha temos lá. que nós explicamos isso. Então, eu acredito o seguinte, que o silêncio, né, são coisas como é que a gente aprende as coisas na Umbanda? É no silêncio, é no sentir. Mas a gente tem uma mente muito barulhenta, como diz uma das minhas entidades. Eles falam que a gente tem uma mente muito barulhenta. Eu vou acrescentar, Paty. Você aprende também observando as entidades. Também observando. Mas assim, não é qualquer entidade. Observando uma entidade de alguém que já consegue fazer uma incorporação com uma firmeza, com uma responsabilidade, porque também tem esse detalhe, né? Eu sempre tive, eu brinco que eu sempre tive meus universitários para consultar. Não era com qualquer pessoa que eu consultava. Não por desrespeitar a entidade do irmão, né, dos outros irmãos, mas porque eu sabia que tinha gente que não tinha noção exatamente da responsabilidade que estava seguindo ali, e muito menos conhecimento para poder me dar uma base mais segura. Então, como eu sou muito pé no chão como uma boa taurina, eu precisava dessa segurança. Então, não era para qualquer pessoa que eu perguntava, não era para qualquer entidade que eu consultava para saber alguma informação ou confirmar alguma questão. E eu sou muito crítica, né? Muito reflexiva. Então, isso me ajudou muito. Hoje me ajuda muito poder dividir, né, muita coisa que eu aprendi
porque numa época que eu nem pensava em ter uma casa, né? Nossa, quando foi que eu imaginei que eu ia pensar em abrir um terreiro? Eu tinha já a necessidade de entender os porquês. Essa coisa de fazer por osmose, que muita gente acaba fazendo, o que dá até para entender, porque não tem quem ensine, então, né, deixa eu repetir para pelo menos tentar não errar. Para mim não era suficiente. Então, enquanto alguém não me explicasse, eu não fazia. Eu lembro que tem um gesto aqui na casa que a gente veio, né? Eles fazem para segurar a energia na gira de esquerda, na gira de Exu e Pombogira. E eu lembro que eu via muitos médiuns antigos, até que tem meu respeito, fazendo esse gesto. Mas eu não fazia. Parecia rebelde, né? Porque já teve momentos de eu estar ali no meio dos mais velhos, todo mundo fazendo, mas é que eu não tinha até aquele momento ouvido a explicação do dirigente, do Pai de Santo. Então eu falei, eu não vou ficar repetindo o que os outros fazem só porque, né, eles estão fazendo. E aí eu tinha que buscar informação para depois poder ver se eu estou fazendo certo ou errado, né, de não fazer. E aí eu fui perguntar pro meu Pai de Santo. E aí ele me explicou. Depois que ele me explicou, eu comecei a fazer. É igual quando a gente estava numa roda muito grande, né? Terreiro grande, muita gente. Às vezes eu não conseguia ouvir o que ele estava falando. E o pessoal batia palma, né? Aplaudia. Eu falei, não vou aplaudir, eu não sei o que ele está falando. Não sei se eu concordo para aplaudir. Então, assim, eu sempre tive esse lado que me ajudou a formular isso aconteceu muitas comigo coisas, também. né? Não, isso aconteceu comigo também, inclusive, numa religião, muitos anos, meus irmãos, eles frequentavam a messiânica. Aí um dia... Quis ir visitar? Eles me convidaram. Eu fui, né? Porque eu acho que é bacana. Né? Você vai querer que a sua irmã vá e você também vai conhecer e tudo mais. Fui. Aí a gente foi numa unidade ali da 23 de maio. Eles têm uma unidade maior ali, acho que é a sede deles lá. Cara, e todo mundo começou a rezar em japonês. Eu olhei pra cara do meu irmão. Todo mundo, sem exceção. Uma rezinha longa, viu? Aí eu olhei pro meu irmão e falei assim, que legal, nossa, bom, pena que a gente não entende nada. O que eles estão falando? Aí meu irmão, na verdade eu não sei. Eu falei, porra, você tá dentro da ritualística e não tá sabe? repetindo. Você fala certinho as palavras e não sabe tipo... o que tá falando? É igual aquele Nameru Rengen Jeichou. Nossa, eu não sei nem repetir. Antigamente eu sabia, agora eu parei agora. Nameru Rengen... Nossa, agora eu não lembro agora. Eu ia dar trabalho, porque eu também, sem saber, eu não ia repetir. Já na Umbanda, que traz um pouquinho de algumas palavras do Yorubá, que na verdade ela vem do candomblé, já é um, né? Eu fazia também isso, eu amolava os ogãs, eu falava, o que significa tal coisa? O que significa tal palavra? Traduz para mim tal ponto. Porque é muito complicado. Eu lembro que quando eu era criança, né, assistia show da Xuxa, quem não? E eu lembro que tinha uma música em inglês que eu dançava com a minha prima, né? Na época eu ainda não tinha ainda esse senso aí de criticidade tão desenvolvido. E aí a gente dançava, passinho e tudo, eu sempre gostei de dançar. E aí agora, depois, uns anos atrás aí, uns 4 anos atrás, a minha prima, tá nos Estados Unidos agora, me mandou a música com a tradução. Ela falou, lembra aquela música que a gente dançava na Xuxa? Falei, lembro. Então, eu vou te mandar ela aí. Meu, tinha uma letra horrenda. É meio satânico, não, o negócio? Não era satânico, mas era pornográfico para uma criança. Eu ainda falei, gente, como é que a Xuxa levou alguém assim ali? Então, assim, hoje não. Hoje, para mim ouvir uma música em inglês, eu vou ver a tradução antes de dizer que eu gosto dela e cantar. Ponto. Né? É igual ponto. Na verdade, a gente, inclusive na nossa casa, a gente fala muito isso para os médiuns, né? Ouve, presta atenção nos pontos, né? A gente não fala isso lá? Como que a gente fala, Beth? A gente pede pro pessoal... Mas por quê? Porque o ponto, ele tem, né, E não só isso, a gente também não cultua pontos que tragam letras, principalmente isso na gira de esquerda, que tem muitos pontos com letras pesadas, que falam de morte, de vai matar, de vai vingar, essas coisas, para não associar tem ponto o Exu que é uma verdadeira, tem ponto que é um verdadeiro trabalho. Se entrasse num lugar e escutasse um ponto daquele, já sair dali. Tudo bem que a gente não controla tudo, né? Quando a pessoa faz que nem eu, no primeiro dia de terreiro, que eu escutei alguém cantando frita a galinha na Umbanda, que eu quero ver. Se às vezes você ouve alguém falando errado, aí o problema não é o ponto. Tá, mas né? agora eu acho que é legal. Sair correndo. Então, tira esses casos que também acontecem. Frita.
Foi como eu entendi ali a primeira Mas, vez. olha, como é que é o ponto? Tem que falar o ponto certo, né? Frita a galinha na Umbanda que eu quero ver. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver. Alguns sete ondas. Depois eu fui entender que era a pessoa cantando errado. Então, assim, Frita a galinha na Umbanda. Eu já tinha falado, que é isso? Que lugar é esse? eu já fiquei assustada. Então, a gente, com esse cuidado, a gente já tenta evitar esses pontos que associam Exu e Pombogira a seres malvados, que fazem trabalhos, que são perigosos. Então, a gente, na nossa casa, procura não cultuar Agora, esses Beth, pontos. sabe né? aquela história dos pais, né? Do pai, assim, que, pô, seu filho, ele te admira, ele te segue. Então, eu acho que tem um pouco disso, porque as pessoas, ela entra, e é natural, assim como numa empresa, elas entram com uma visão romântica no lugar. Tem muita gente que se entrega e acredita muito. Você sabe que, meu, eu dou risada, porque gente do céu, eu devia ter estudado o Sócrates. Eu devia ter entrado na filosofia dele, no método que ele criou, maiêutica, né? Para você entender que a sabedoria, ela tá interna de dentro para fora. Eu tô falando isso por quê? Porque eu tive um gerente há anos atrás que eu admirava o cara. Nossa, eu me admirava. Eu falava, esse cara sabe muito. Ele sabe muito. E ele falava, pegava alguns termos de administração e falava bonito e explicava tudo. Eu falava, nossa, esse cara é foda, né? Ele é muito bom. Só que tem um detalhe, você vai passando os anos, você vai percebendo que o repertório do cara é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E isso acontece também na nossa religião. Às vezes, as pessoas estão falando a mesma coisa o tempo todo, o tempo todo. E elas falam de lendas, aquelas coisas de Oxum, Ogum, que encontrou Xangô nas pedreiras, e olha, filha de Oxum com Xangô, quando dá, então esse temperamento dessa pessoa, ele é assim, porque ela deve ser de Inhaçã, que ela é da pá virada, Oxum não, né, mais sonsa, tal. Então, essa coisa que isso, Oxum é mais sonsa? Eu não sei, não tô entendendo, porque só foi um exemplo que eu dei, né? Imagina, tem gente que fala, não tô dizendo que é, entendeu? Assim como o pessoal fala que Inhaçã é pá, imagina. Pô, calmo, tranquilo, né? Imagina. Então a gente se pega muito na ritualística, mas a gente esquece do comportamento. Na verdade, não na ritualística, né? Na verdade, nas lendas, história, na história, nas lendas, exato. E aí as pessoas acho que esquecem de ir no detalhe. A sua conexão com o seu sagrado interior. Eu acho que a gente com vai... a sua entidade. Eu o que acho que a que sua eu iria entidade além. quer? Eu iria na necessidade de você ir direto na entidade perguntar, e não na história, e não na lenda. Porque a nossa religião, ela é muito enfraquecida, né? Naturalmente, ela já é considerada fraca, entre aspas, né? Pelo fato dela ter uma mistura de muitas coisas. Aí junta o fato de, né, uma mistura de várias religiões juntas. Então, ela não tem uma personalidade dela, né? Ela é uma mistura de várias outras. Aí junta o fato dela não ter uma cartilha. Então, cada um faz do seu jeito. Aí tem aquele jeito que é aceitável, aquele jeito que é criticável e aquele jeito que muita gente discorda. E ela também tem, né, essas coisas que acontecem, né, como, por exemplo... A gente viu recentemente, né, uma pessoa falando da Umbanda, disse que frequentou a religião e tudo mais, e dizendo que falava só de lenda. Não, gente, a Umbanda não fala só de lenda. Na nossa casa, a gente não fala de lenda. Ao contrário, a lenda, na verdade, ela está muito mais ligada aos orixás do que a própria Umbanda mesmo. Do que a própria Umbanda mesmo. E mesmo os orixás. Na nossa casa, a gente está voltado a entender as entidades. Você percebe que ninguém fala assim, né? O baiano, ele morou lá naquela igrejinha, né? Sim. De Bonfim, ele casou com uma moça chamada Juliana e tal. Não tem isso. Por quê? Porque é linha, né, de baiano. São vários espíritos naquela linhagem. E a gente procura... o nome da nossa página, ele foi perfeitamente escolhido para a nossa forma de ver, para a nossa filosofia de vida, filosofia da casa. Que é Umbanda na prática. Que é como a gente vê mesmo. A Umbanda, ela precisa ser vivida na prática. Ela é uma religião linda que traz coisas para quem precisa evoluir. Como é na prática? Né? Igual. Às vezes Beth, eu te falo muito isso. Você sabe que às vezes você tira... É que é difícil, a gente mede um pouco. E a gente tem que ter muito cuidado para não medir o outro com a nossa régua. Não dá para nivelar, porque cada um tem as suas experiências, todo mundo tem as suas experiências, mas uma coisa eu sempre digo. As entidades todas, sem exceção, elas são de luz. Se elas, porque não tem aquela coisa do espírito, como tem gente que fala assim pra gente, né? Tem Exu forte,
caboclo forte vai vir em terra. Aí coloca, você vendo lá na internet, o cara batendo no peito, só falta arrebentar o peito do médico. Você vê caboclo forte. Eu fico me perguntando, tem caboclo fraco? Não tem. Todos os caboclos têm a sua força, têm a sua luz. Mas aí quem é forte, quem é fraco, deve ser um médium que não tá dando espaço. Eu vou defender. Isso aí, na verdade, é uma jogada de marketing. Tudo bem, Beth. Eu não acredito que eles acreditem, tudo bem, mas você concorda? Mas aí, então, agora, eu e você, a gente sabe o que é marketing, a gente sabe o que é neuromarketing. Quem não sabe? Que fica vendo um negócio desse que acha que tem caboclo forte. Ó, não faz muito tempo. A gente em casa não tem esse hábito de ficar puxando a entidade de todo mundo. Isso é uma coisa muito séria, né? Se tem aquela pessoa que é já predestinada, que tá ali, porque a entidade sabe quem tá do outro lado, né? Então, se tem uma sensibilidade da pessoa maior, ok. Mas a gente não tem essa coisa de ficar puxando a todo tempo. Inclusive, a gente até teve um caso assim, né? De uma pessoa que falou assim, que não sei, não funciona. Cara, não funciona porque a gente não vai ficar puxando a entidade. A realidade é essa. Agora, esse é um ponto. Né? Esse é um ponto. Paty, na verdade... Mas peraí, mas aí eu te pergunto, por que eu tô falando de medir com a régua? E por que eu estou nivelando todos os espíritos, na verdade, que todos eles têm, assim, o seu grau, todos eles podem ensinar, eles podem aprender. É que nós somos inseguros e a gente não conversa com as nossas entidades. A gente muitas vezes só pergunta pro outro, mas a gente não para conversar com nós. Só que tem um ponto, conversar com a sua entidade e ele dizer que aquilo é certo, você precisa entender se primeiro é a sua entidade ou é a sua vontade. Que entra aí. Eu lembro que houve uma época que eu não gostava do cigarro. Já fumei, mas houve uma época que eu não gostava do cigarro. Mas já fumei, até aí ok. Quando eu entrei na Umbanda, eu indagava. Como é que pode uma entidade beber e fumar? Se, na verdade, isso faz mal para as pessoas que estão aqui em Terra. E conversando mentalmente com o Caveira, meu Exu, eu perguntei, por que você tem que fumar e beber? Ele me deu uma aula. Entendi, ele me deu uma aula. Então, mas vamos partir agora da maioria das pessoas. Exatamente, por isso que eu tô falando que não dá para medir com a régua. Mas o que eu quero dizer com isso? Na verdade, a gente não se permite, Beth, esse é o ponto. Então, vamos lá. Eu sou a pessoa que Ou você vai dizer que a entidade, então, que não vai dizer, né? Eu vou trazer sempre para a Terra. Porque a gente tem que ir para o real, né? Nem todo mundo tem essa conexão com a entidade e é natural, faz parte do processo, principalmente para quem está iniciando. Então... Beth, mas isso não foi da noite pro dia. Eu sei, mas né? É que nem... Isso comigo foi mais de 7 anos ali, eles tentando uma conexão. Esse tempo todo vai ter, Patrícia, gente, que vai fazer um processo onde não vai ter essa conexão. Porque é muito individual. Então, usando até, parafraseando você mesma, não dá para usar sua régua para a maioria das pessoas. Não dá, a gente sabe que não dá. Então, assim, por que a gente trouxe esse tema? Né? Na verdade, a gente tem muitos casos de pessoas que dizem, né, se a minha entidade não tiver vestida de preto ou de vermelho, né, no caso do Exu da Pombogira, ela não vem em terra. Né? Se a minha entidade não puder ter um paramento, a casa não está respeitando a minha entidade porque ela precisa desse paramento. Né? A gente soube de um caso de uma pessoa que trouxe pra gente, enfim, às vezes vem esses casos pra gente ou no direct, ou às vezes até a pessoa indo na nossa casa contando, onde a entidade para no meio de uma gira e manda o médium ir buscar uma bebida no bar da esquina. No bar da esquina, porque bebida e cigarro que acabou. Exatamente. Então, assim, a entidade, né? Partindo do médium, para oferecer para a entidade aquilo que ele tem, tá dentro, né? Tá legal, porque, enfim, a gente sabe que às vezes na organização faltou, esqueceu, ficou corrido, vamos correr lá para pegar, para poder oferecer. E nós, como médiums, podemos sentir. Poxa, não tem ali. Nós, agora, como médium, podemos sentir. A entidade mandar parar no meio de uma gira, interromper uma gira, quebrar o ciclo, etc e tal, e ir lá buscar. Podemos dizer que é uma mistificação. Não vamos afirmar, mas assim, é estranho. Né? E é onde a gente fala que a gente pede sempre para vocês refletirem com a gente, né? Então, assim, a entidade ela é luz. A entidade ela está desencarnada. Na prática, ela não precisa de nada. Se a gente for olhar friamente, ela não vai precisar de nada, nem para beber, nem para vestir, nem para estar presente. A não ser você, com seu amor, com a matéria de preferência o mais pura possível, né? Sem álcool, né? Ali dentro do possível que você consiga oferecer uma boa vibração, né? Não aquela vibração de ódio, de raiva do mundo, etc e tal, é o que ela precisa.
Por quê? Porque ela já está desencarnada. Então, ela não tem necessidade de nada. O que acontece? Assim como a gente colocou lá no nosso podcast, né, que a gente até vai deixar aqui na descrição, né, Paty? Vamos lembrar de deixar. Por que as entidades bebem e fumam? Nós temos elementos que ajudam no processo de trabalho do espírito lidando com o encarnado, né, com alguém ali que está com uma vibração mais densa, mas não quer dizer que ela não vá trabalhar se não tiver, que ela tenha uma necessidade de, porque se não tiver a condição para ela estar. A situação aqui é o extremo, né? É dizer que, ou até mesmo Isso falando o médium está atendente, trabalhando né? indigesto, ali, insatisfeito, porque não tem aquilo que ele precisa tomar, ou beber, enfim, ou fumar, enfim. E a entidade, ela nunca vai beber para a pessoa ficar bêbada, fumar para acabar com o pulmão do médium. Ela vai usar os elementos para favorecer e facilitar o processo que ela está fazendo ali com os consulentes. Isso falando do atendente, né? Do médium que dá a consulta. Não daquele que está em desenvolvimento, numa suplência ou ou camboneando, que não há necessidade de nenhum isso é importante, elemento, né? Porque, na verdade, a gente está falando aqui até... E tem casa que não cultua, tá? Sim. Tem casa que não... Engraçado, ó. A gente veio de uma casa que... Era uma casa que, você lembra? Tinha 2 espaços, externo e interno. Quando era interno, né? Ninguém fumava. Os médios atendentes mesmo. Não fumava por respeito à lei dos homens que proíbe, porque era um né? espaço fechado e muita gente tal. Mas quando estávamos do lado de fora, os médios atendentes normalmente usavam o charuto, faziam manipulação. Afinal de contas, no cachimbo de um preto velho tem mironga, né? Sim. A fumaça do cachimbo do vovô. Então, mas aí agora mas se não tem o cachimbo do vovô, por alguma razão, o vovô precisa trabalhar, precisa vir em terra, ele vai vir em terra, ele vai trabalhar e tá tudo certo. Exatamente. Assim como no Kardec, é muito comum a entidade vir sem paramento, sem nenhum adorno, sem nada. Então, por que as pessoas às vezes falam isso, né? A gente tem 3 situações que fazem, Paty. A pessoa achar que a entidade não vai vir se não tiver o uísque de R$500, que ela não vai vir se ela não puder usar uma roupa preta e vermelha, porque é a cor da linha dela, se ela não vai poder vir se ela não puder fumar o cachimbo dela, ou o cigarro dela. Isso, na verdade, é muito mais do médium do que da entidade. Na verdade, eu vou até ser um pouco ousada. É do médium, totalmente do médium, não é da entidade. A entidade é amor, a entidade é luz, a entidade está aqui para ajudar. E dentro do que a gente pode oferecer para facilitar, ela usa, se não puder, no caso do atendente, porque as outras situações nem entram aqui no mérito. Então, o que faz as pessoas, de repente, entrar nesse processo? A gente tem 3 situações. A crença, que é achar que uma entidade, o Exu precisa vir de preto, a pombogira tem que vir de vermelho, que o Exu, se ele não beber, ele não está trabalhando, se ele não fumar, ele não está trabalhando. A vaidade, né? Minha entidade é a entidade top das galáxias. Então, ela é a pica, né? Eu não gosto de usar essa expressão, mas ela é a pica das galáxias. Então, a minha entidade, ela só vem se tiver uísque de 10 anos de R$500, porque senão ela não bebe nada. E na madeira de carvalho, que ficou assim há tanto X tempo. Então, assim, porque ela não vem se não tiver dessa forma. Ou ainda, né, essa questão da vaidade, de mostrar ali aquele, né, empoderamento, seja na roupa, ou seja nos adornos, ou seja no que a entidade usa. E tem a carência, né? Carência, necessidade de atenção, que é aquela pessoa que quer mostrar que a entidade é assim, assado, porque tem aquela carência de atenção, aquela carência de ser, de ter alguém ouvindo e atendendo. E onde que a Umbanda na prática entra nisso? É da gente se autoconhecer. A gente precisa entender que a nossa vaidade, ela pode atrapalhar. A gente precisa enxergar isso. Exatamente. Entende? Agora, sim. Mas pode acontecer numa situação de uma entidade pedir alguma coisa e tal. Então, depende. Se você é um médium atendente e acredita de verdade que sem todo o paramento, sem todos os elementos, ele não vai vir trabalhar, isso é perigosíssimo. Isso é muito perigoso, né, Beth? Na verdade, ela até se limita à entidade, né? Ela vai ter que realmente, você vai ter que realmente oferecer para ela poder ter você ali 100%, né? E o médio de desenvolvimento, na verdade, a maioria... Assim, eu conheço muitas casas que o médio de desenvolvimento, na realidade, não usa nada. Mas conheço algumas que acaba não tendo
uma organização, uma regra, então acaba deixando. Eu já presenciei muito isso, porque eu já às vezes vim de casa não é, assim. viu, Paty? Não é só porque não tem uma regra. Às vezes é para não perder o médium. Para não perder o médium. Como o médium valoriza isso, como isso faz ele se acaba sentir deixando importante, o médium ficar. faz ele achar que a entidade dele está ele sendo deixa respeitada. o médium se sentir importante pela vaidade. forma errada, né? Também Sim. por uma outra vaidade. Então, assim, é uma vaidade alimentando a outra. Exatamente. Tipo assim, porque aí o médium passa a realmente acreditar que ele, então, tem que usar aquilo. Aí, por alguma razão, ele sai da casa, ele vai para uma outra casa que ele vai recomeçar. Igual, meu caso foi assim. Fiquei anos e anos e anos numa casa onde as minhas entidades tinham ali os seus elementos, tinham os seus paramentos, e eu fui para uma casa decidida a recomeçar do zero. E como uma bela abiã e aluna que eu sempre me ponho na vida, porque na vida eu sou uma aluna em todos os... eu até brinco, né? Falo, gente, eu sou uma meia formiga. Então, assim, eu deixei tudo para trás. Deixei tudo para trás e resolvi recomeçar do zero. E fiquei 3 anos mais para frente numa casa onde o Michu nem charuto fumava. E tá tudo bem. Aí vem... E vinha né? fazer o seu trabalho, Sim. dar o seu recado, falava o que tinha que falar, me ajudava, me direcionava e trabalhava, inclusive, as minhas vaidades. Porque todos nós, em algum momento, aparece aí alguma coisa. A gente tem que estar vigilante para isso. Aí vem a parte importante, que é realmente você observar e comparar e pensar, que eu acho que é o que falta na Umbanda. Eu vi um mago falando muito mal da nossa religião, assim, foi difícil assistir, porque eu falava, gente, nem parece alguém que já passou pela religião, porque falou muita coisa, muita asneira. Olha, eu tô aprendendo, inclusive eu tô aprendendo com você a olhar como espírito? A ouvir o intragável também, foi difícil. Tá? Foi 2 difícil. horas do cara falando coisas do tipo, meu pai, oxalá. Ele só faltou dizer assim, olha, eu faço praticamente o que Jesus faz. Eu quis desligar, mas aí você não deixou e tá tudo certo. A gente precisa conhecer um pouco como é que vamos pensa respirar as pessoas, né? E tá tudo... A gente olha como espírito e tá tudo bem. A gente teve, né, em várias coisas que ele falou, um elemento assim que é triste. Algumas coisas até dão sustentação para a fala dele e para a forma dele pensar, que é dizer, por exemplo, que a religião, ela traz muito essa questão da pessoa que não pensa. Ele até, né, ali nas entrelinhas, fala que as pessoas não estudam, que não se alimentam direito. Chamou efeito manada, né? Praticamente que as pessoas não tinham, né, conhecimento, intelecto, enfim, para poder pensar e por isso que, enfim, aceitava tudo, etc e tal. E isso não é uma verdade, graças a Deus tem muitas casas trabalhando já essa formação, essa reflexão, esse ampliar da visão das pessoas sobre a Umbanda. Mas você sabe que tá vindo um público aí, um pessoal muito bacana que está começando a perceber que é mais crítico, né? Exatamente. Isso é legal. A gente gosta bastante porque é isso que vai mudar um pouco a visão que pessoas como esse cara têm da Umbanda, de que são pessoas que não pensam, que não são inteligentes, que não são estudadas, enfim, que não têm capacidade cognitiva para refletir. Porque, vamos pensar, eu também, eu vi muita gente na casa que eu fiquei esses 30 anos, quase aí, por conta de, né, tá ali, você não tem como não ver, eu ajudava nos trabalhos sociais da casa, então eu tinha contato com muita gente, com quase todos. E eu via muito isso. A pessoa que começa, né, do zero, que já veio feita, já tem uma feitura em outra casa, que já era atendente em outra casa, ela tem um pouquinho mais de dificuldade para começar do zero, né? Porque fica aquela coisa do como eu tô regredindo, né? Aí se tiver na verdade, vaidade, a pessoa entra numa boa, você sabe disso. Entra, né? mas você ela já entra reclama. na casa assim, né? Eu vi lá, eu vi isso acontecer. Não, tudo bem, eu sei, eu começo do mas zero. no fundo, mas aí a pessoa não fica 6 tão meses, conformada, fica né? 1 ano, fica 1 ano e meio, fica 2. Tipo, exemplo, como desenvolvimento. Você fala, cara, né? Com a minha idade, ela quer uma capa azul com um chapéu de couro, entendeu? Então a pessoa ela começa a ficar incomodada. Não, mas não é só isso. Tem gente que aceita porque quer, é igual namoro. Você tá com alguém que tem um monte de defeito. Não, eu aceito.
assim mesmo, porque eu tô apaixonada, eu aceito. Mas quando começa a conviver, você fala, bem, não é bem assim, né? Cadê o respeito à minha história, o respeito à minha vida? E assim, isso é uma coisa que nem toda casa faz. Tem gente que quando já chega ali com um certo currículo já tem ali um passe livre, né? Já vai ali para a janelinha. Mas, de certa forma, eu até acho interessante porque você, quando entra numa casa, você precisa se acostumar com a ritualística dela. E você precisa também entrar dentro do padrão dela, que aí essa é a parte importante. Então, assim, se na casa que você frequenta, ritualística, permite que as suas entidades usem bebida, você vá com roupa específica, que você leve paramentos específicos e tá tudo bem, ótimo, né? Que a entidade não vai vir sobre isso é a reflexão. Porque a gente tem muito isso. Você pode contar um pouco disso, né, Paty? Quando a gente está conhecendo as nossas entidades, é um namoro, é uma paixão. Então você quer dar tudo para elas. É igual quando você está se apaixonando por alguém. Você quer dar presente, você quer dar flores, você quer levar para passear, você quer levar num lugar bonito. A mesma coisa com a entidade. A gente, quando começa a conhecer, a gente vai pegando esse amor. E é natural a gente querer dar tudo. Você pode contar isso, né, Paty? Quantas roupas você comprou para suas entidades? Nossa Quantos paramentos, sem elas pedirem? Nossa. Não foi? Eu tenho até dó de mim mesmo quando eu começo a contar. Eu lembro da Guia Fora do o Baiano. gasto, né? Guia do Baiano. Baiano, eu tive 2, inclusive agora, sexta-feira, a gente vai ter um giraço lá com o baiano, só vai ter os Uma baianos. festa de baiano, Festa né? de baiano, os baianos vão entrar para atendimento, só vai ter gira de baiano, na verdade. Baianos e baianas, né? Ela fala que só vai ter gira porque geralmente a gente faz a linha que vai dar o atendimento, que geralmente é o preto velho ou o caboclo, e a linha complementar, que geralmente vem a gente chama, né, a segunda linha que estaria presente. Nesse dia vai ser só eles, por isso que ela... Porque normalmente é caboclo, banheiro, né, preto velho, criança, tal, e assim vai. Ou até mesmo caboclo e marujo, o baiano. Então, dessa vez, é somente os bater, porque os baianos têm uma linha incrível de trabalho. Na nossa vida, eles também têm uma representatividade muito grande de condução, de direção. É muito fantástico, né? Bom, o resumo é assim. Eu tive uma situação com o baiano assim. Primeiro, eu queria dizer, porque eu queria que ele falasse o nome dele. São 2 coisas. Eu queria que ele falasse o nome dele e eu também queria dar uma guia para ele. Ele nunca tinha pedido nada. Aliás, minhas entidades demoraram anos para pedir qualquer coisa, né? E aí o baiano, um dia, num atendimento, a moça falando com ele ali, alguns minutos, tá? E chega um dado momento que ela fala, legal, o seu nome é? Ele falou assim, olha, bichinha, pode me chamar de baiano mesmo, vice? Aí a mulher falou, então tá bom, seu baiano, obrigado. E foi. E eu, incorporada com ele, de maneira louca e audaciosa, claro, porque eu era uma pessoa sem noção, falei pra ele, pô, mas se o senhor não fala o seu nome, o povo vai achar que eu tô mistificando. Todo mundo aqui tem nome, o nome dos baianos, e o senhor não fala o seu nome. Ele quietinho, incorporado, dançando ali, parou, virou e falou através da minha voz mesmo, conversando comigo incorporado. Ele disse assim, ô bichinho, eu tenho 2 perguntas para fazer para tu. Tu quer o quê, primeiro? O meu nome, que eu posso dar a qualquer um, ou a minha energia, que ela é única? E onde eu estiver, você vai saber que sou eu que estou aqui. Bete do céu. Na hora que ele falou isso, assim, eu fiquei muito sem graça perante uma entidade que eu não estava vendo. Só estava sentindo através de uma incorporação. E quando ele falou, o que é mais importante para você? O meu nome que eu posso dar a qualquer um ou a minha energia? Nunca mais eu perguntei. Aliás, ali foi uma lição para outras entidades. Mas nesse meio tempo, eu quis dar um presente, porque eu estava apaixonada pela entidade, eu estava conhecendo agora, aquela energia maravilhosa. Já tinha acho que uns 2, 3 anos, era recente, enfim. Fui lá e comprei uma guia de coquinho. Por quê? Porque a maioria usa o quê? Coquinho, não é assim? Uma guia de baiano tem um coquinho. Fui lá, comprei um coquinho na casa de Umbanda, aí quis implementar, coloquei lá uma pimenta, fiz, sei lá, umas coisas lá. Coloquei lá na minha sacadinha, bonitinho, naquela época eu morava sozinha, era executiva, rodava o mundo inteiro. E tá tudo certo. Mas naquela semana eu não ia viajar. Falei, então eu vou fazer a guia dele. Firmei uma vela, coloquei um ponto de baiana. Falta de ritualística não foi. Fiz a guia. Quando eu cheguei em casa, tinha uma parte de uma janela aberta, choveu até a 5ª geração. E acredite, Beth, sem brincadeira, tinha brotado uma raiz da guia. Aí eu fiquei toda sentida, fui lá, não obstante a isso, comprei outra.
3 dias depois, deixei lá, bonitinho. Falei, não, agora eu vou deixar fora de um outro espaço, porque com certeza não vai ter problema nenhum. Fui trabalhar. Eu trabalhava num raio de 15 quilômetros. Quando eu percebi que naquela tarde ia chover muito, eu falei, cara, eu tenho que ir pra casa agora. Eu larguei tudo na empresa e fui pra casa por causa de uma guia. Falei, não, eu não vou perder essa guia de novo. Cheguei lá, tudo fechado, a guia estava mergulhada na peça da fonte, no meio da água, brotando uma outra guia. Brotando, uma coisinha verde assim, ó. Eu devia ter tirado foto naquela época. Quando eu vi aquilo, eu dei risada sozinha e falei assim, entendi, Baiano, você não quer isso, né? Você não quer. Passa-se 5, 6 anos depois, ele fala que ele era um homem muito religioso, ele fala isso sempre, né? Ele é de Bonfim, da Bahia, da igreja de Bonfim ali. E ele quer mesmo uma das bolinhas brancas com o seu terço. Que tipo, é um não é um terço, é um tercinho, né? terço, né? É um terço que ele quer. E tá tudo bem. Então, o que acontece? E se ele não tiver com terço, ele vai vir do E mesmo se ele não jeito. tiver com terço, ele vai vir do mesmo jeito. Exatamente. Então, esse tipo de situação, quando um médium, Beth, é aí que eu quero chegar. Quando nós deixamos as entidades nos ajudarem para que nós possamos ajudar os demais, eu acho que aí começa a brincadeira da espiritualidade gostosa na nossa vida. O fato é que a gente repete muito padrão. Esse é o ponto. Pensamos pouco, agimos muito por impulsividade, temos um certo orgulho, uma certa vaidade de trazer aquela entidade que... inclusive tem amigos nossos, dirigentes, que falam muito isso, que hoje em dia não vem mais aqueles Exus antigos, tipo 7 montanhas, montanha não sei o quê, Hoje é só glamour. Hoje é só o glamour, todo mundo quer ser, sei lá, um capa preta, todo mundo quer ser um tranca-rua. E eu acho que, não sei, pode ser que isso seja uma verdade, e é uma pena, porque a entidade, ela vai olhar, ela vai falar, bom, eu preciso trabalhar com esse médium. E se ele quer achar que eu sou o capa preta, ele vai achar. Na maturidade do médium, ele vai dizer que ele é ele mesmo. Se o médium também permitir. Exatamente. Porque também tem essa? Infelizmente, né, essa falta de... Essa crença, né, na verdade, essa vaidade, essa carência, essa falta de conhecimento causa muitas confusões. E faz muita gente achar que realmente, se ela não tiver levado o uísque de R$ 500, a entidade não vai vir ou não vai ficar satisfeita, não vai ficar feliz com ela. E que se ela não trouxer a roupa X ou a roupa Y, a entidade não vai vir. Beth, você sabe que eu conheci um caso, você está falando isso aí? Eu conheci um rapaz que ele passou por 2 casas. E como médium de desenvolvimento, né? E ele tinha... Ele disse que se sentia... Ele falou, Patrícia, eu me sentia ofendido quando a minha pombogira e meu Exu pediam um cigarro e o dirigente não dava. Só porque eu era médium de desenvolvimento. E, segundo ele, disse o seguinte, que ele falou, olha, mas são eles que estão pedindo, não sou eu. Então, se eles estão pedindo, porque por uma razão tem. Isso ele falando pro dirigente. Aí o dirigente perguntou para ele, mas por que a sua pombogira você achou que é um cigarro? Não sei, porque eles fumavam, então eles pedem, talvez seja para descarregar. Não sei, mas são eles que estão pedindo, não sou eu. Então, né? E aí o dirigente falou, mas você é médium de desenvolvimento, você não tem necessidade, o seu Exu não precisa desse cigarro. Ele se ofendeu, saiu da casa, foi para outra, teve um trelelê, saiu da outra, e adivinha o que foi que ele fez? Voltou para casa. Ele montou a casa dele. Montou a casa dele. Porque na cabeça dele, o Exu tinha dele que fumar, ele tinha que fazer. Só que assim, montou a casa pelo objetivo errado. Sim. Montou a casa, teve os médiums, teve os filhos, teve tudo, mas ele só esqueceu de um detalhe. Ao montar a casa, ele teve muita decepção. Ele teve muita traição, ele teve muita ingratidão. Então ele saiu da casa também. Então hoje ele diz o seguinte, Montou, né, eu não quero ir para lugar nenhum. Para mim, eu tô com as minhas entidades, firme minha vela, faço não sei o quê, mas eu sinto falta do terreiro. Tá entendendo? Ele sente falta do terreiro, não vai mais por uma decepção com as pessoas. Aonde a gente fala que falta o conhecimento. Onde falta o conhecimento vem a ignorância, e a ignorância traz muitos prejuízos, principalmente para a fama da religião e até mesmo para o desenvolvimento individual de cada um. É muito importante a gente perceber isso. Por exemplo, eu tive essa oportunidade quando eu quando eu observava as pessoas que não podiam incorporar com os elementos, eu via a mesma força.
Eu vi entidade vindo com a mesma força, com a mesma luz. Mas você está falando de sua entidade ou... Eu tô falando de observação, né? Tá. Muita coisa que a gente divide aqui, que eu divido aqui, eu divido por observação. Eu via as entidades vindo sem nenhum paramento, sem nenhum adorno, sem nenhum elemento, e ela vinha com a mesma firmeza, ela vinha com a mesma força que uma entidade que está paramentada. É só olhar, por exemplo, as 7 saias. As 7 saias sem roupa vermelha ou a branca, que é a dela, sem a roupa, né, de uma pombogira, ela vinha com a calça e se fazia presente como se tivesse com uma saia. E segurava na calça, na calça. Inclusive, não, essa calça era um pouco dizia justa, que ela estava que tinha uma entidade com uma ali. saia. Então, assim, aí você começa a pensar, que é isso que a gente convida vocês a fazer. A gente não está trazendo verdades absolutas, mas pense. A entidade vai vir com menos força ou vai deixar de vir por conta de uma... Isso é da gente da Terra. Essa coisa da vaidade, se não tiver o uísque de R$500, se não tiver a minha roupa, se eu não puder vestir a roupa, eu não venho. A entidade, ela é amor. A entidade, ela vai se ajustar à regra da casa. Se eu estou numa casa que não pode beber nem fumar, ela não vai discutir, isso é o médium. Agora, no dia que você for, né, que você passar por outro lado, isso é porque você está falando no caso do médium que já atende, não é que acredita... depende da casa. Tem casa então, que a entidade mas não vai usar. Tudo bem, mas é porque a gente está... É que, vamos lá, tem 2 casos, né? Tem um médium que já é um atendente, que ele acredita que tem esse médium, não são todos... E eu sempre digo isso, a gente nunca generaliza, né? Tirando a generalização... Tem os médiums que vêm das casas que podia usar e que mesmo não sendo do atendimento... assim como a gente conhece casas que não usam nada e tá tudo bem. E o médium que já usava, ele vai ter uma incompatibilidade ali. Só se ele gostar muito da casa e tiver uma maturidade espiritual, por exemplo, digamos assim. Olhar a coisa com uma frieza, com uma frieza, né? Exatamente. Sem a vaidade. Mas então a gente tá falando do médium, que tem esse caso, né? Então a gente tem o caso do médium atendente, que acredita que se não tiver um determinado elemento, ou ele não trabalha, ou ele acha que trabalha fraco porque não tem aquilo que a entidade precisava trabalhar. Ponto. Então, esse é um ponto. O segundo, Beth, é esse que é o médium em desenvolvimento, que ele acredita que ele não consegue se conectar com a entidade, porque a casa não traz os elementos dele, porque a casa não deixa ele usar os elementos deles, ou até mesmo que ele venha, mas a entidade está o tempo todo pedindo. Olha, eu preciso disso. Então, aí agora vamos entender... Será que ela precisa disso? Então, nós vamos entender 3 coisinhas importantes que vão responder essa pergunta. Que algumas pessoas realmente acreditam. E agora eu vou falando com o meu lado psicô, como você gosta de dizer. Quando a pessoa acredita que a entidade precisa, ela pode usar, inconscientemente, ela pode achar que é a entidade que está pedindo. Sim. Porque ela acredita que a entidade talvez precisa. O trabalho não vai ser completo e feito justamente por... Ou talvez ela até não vai conseguir nem descarregar o médium direito, porque ele acha que se ela não tiver com aquilo... Mas não é que a entidade está pedindo, mas a sua consciência está fazendo a sua, entre aspas, a sua entidade dizer para você que é para pegar, que você precisa do cigarro, como esse exemplo que você deu. Pegando esse gancho que você está dizendo, por isso que muitos céticos acham que a espiritualidade não existe, que o espírito não existe, que guia não existe, que nada mais é outras partes de nós escorporando para dizer aquilo que as entidades que a sua vontade dizem, quer, que a sua vontade quer. Exatamente. Cara, olha que maluco. Né? Então, quer dizer, eu não tenho, então o Exu não é pombagira. É uma parte de mim que é um caveira, é uma parte de mim que é uma sete saias. Inclusive, essa é a base do mago que deu energia. Exatamente. Não, e não é só dele, tá? E não é só dele. Conversando com grandes dirigentes de Umbanda, Candomblé, eles falam isso, né? Eles falam assim, um dia eu acordei me colocando em xeque sobre essa questão. Será que, na verdade, não existe um arquétipo no meio de tudo isso? Que a Sete Saia pode ser um arquétipo, que o Giramundo pode ser um arquétipo, o XPTO pode ser um arquétipo, que tudo tá aqui dentro de nós. Eu falei, caraca, então a gente tem mais poder do que a gente imagina. Exatamente. Né? Então a gente não tem 1/3 da nossa capacidade. Então, a gente pode até fazer um podcast sobre isso, porque é um assunto bem amplo, que a gente tem muitos elementos para e esse a gente tem que trazer, né? E esse a gente vai trazer base científica, porque tá lá, né? Tá aí escrito. A gente teria que desmistificar muita coisa. E aí? Mas assim, quando a gente tem, né, um processo onde acontece o uso, primeira coisa que vai ajudar a gente a entender, porque isso é uma coisa muito individual. Aquilo que a gente acredita, e acredita com fervor, acredita com muita fé, às vezes vira uma barreira para a entidade. E ela vai respeitar
a sua limitação, a nossa pequenez, né? Nosso pequeno mundinho, e vai, às vezes, até se sujeitar a determinadas coisas para poder estar aqui fazendo o trabalho dela, que os fins justificam os meios. Vai, né? Ela vai estar ali para fazer o trabalho que ela veio fazer. E aceitando a gente como espírito, como irmão ignorante, um irmão que não conhece, um irmão que não sabe, o ignorante nesse sentido, e que ainda tem muito para aprender. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu, por muito tempo, acreditei que Exu tinha que falar palavrão. O que é interessante, porque nem eu sei explicar porque a minha pombogira nunca falou um palavrão, e para mim também pombogira tinha que falar palavrão. Porque eu tinha camboneado por muitos anos. A Sueli nunca falou palavrão. Mas foi engraçado, porque ela Mas você tinha um Giramundo, né? Então, mas o Giramundo eu conheci depois de muito tempo. Não foi assim logo de cara, né? Ele demorou um pouquinho para vir. Então, num primeiro momento, quando a minha pombogira veio... aliás, eu sei explicar. Agora, pensando aqui, ó, no... Que vem, né? Vem na cabeça. Foi. Eu também acreditava. Quando ela veio, eu também achei estranho. Porque eu tinha camboneado pombogiras e estado presente perto de pombogiras que falava palavrão, falava besteira, falava, né? Vinham escrachadas, rindo alto, fazendo, né? Enfim, aquele arquétipo da pombogira que é popularmente conhecido. E quando ela veio, toda lady, toda educada, falando baixo, não falava um palavrão, não falava nada de, né, obsceno, eu falei, gente... Tem alguma coisa aí? Mas aí agora eu me lembrei, é porque desde a primeira vez ela se fez presente no sentido de fazer coisas extraordinárias, né, que eu conto lá no podcast. Você conta no podcast do que a gente fala do Exu Caveira e da pombogira Sueli. Nesse dela, que você fala muito dela. Tem um que a gente fala sobre os Exus e pombogiras, e eu conto um pouco da história. Então não vou alongar aqui, porque ela veio... Dá spoiler, né? Isso, não vou... Porque eu já falei nesse outro aí, quem não assistiu depois pode ver lá. E ela fez vários fenômenos, né? Ela fez várias coisas que eu tinha certeza ali que não era eu. Então foi a única entidade que eu nunca duvidei, nunca fiquei naquela coisa do ela, sou eu, é ele, sou eu acho que eu não estou incorporada, aquela coisa tipo assim, você era muito normal. Tímida, era uma pessoa muito insegura, talvez, acho que cabe a segurança, não, a palavra? Não. Mas de uma certa forma, talvez, assim, uma vergonha. Mas é que eu tive vários fenômenos, né? A situação da saia, a situação dela ir direto no dirigente que eu tinha medo, que eu tinha morrer de vergonha mas dele. A forma você de dançar. ou seja, o seu comportamento é totalmente o inverso do comportamento dela. Sim, e tudo que eu tentei fazer para evitar e para coibir, não consegui. Então, assim... Então, você conversando com o cético, ele ia dizer isso. Ele ia te dizer que você é incorporada, né, no seu eu mais obscuro, do seu inconsciente. Tirando essa balela de quem não tá na prática ali sentindo na pele, como a gente, que arrepia, né, até a alma. Eu tive com ela uma situação que não me deixou dúvidas que era ela. Então, acho que por isso, apesar dela vir diferente de tudo que eu conhecia de pombogira, eu nunca questionei. Mas o meu Exu, eu tinha a impressão de que eu nunca conheci nenhum Exu que não falasse palavrão. Minto. O do dirigente não falava, mas para mim ele era uma oitava acima. Então, ele não fazia parte dos outros todos. Depois que eu fui entender que todos são iguais, enfim. E aí, quando o meu Exu vinha, ele vinha falando palavrão. Mas por que ele vinha falando palavrão? Porque eu acreditava que ele precisava falar palavrão. Então, ele fez isso por mim. Não porque ele precisava falar palavrão. Até que com estudo, a gente fez teologia, a gente foi buscar, né? Porque não bastava 30 anos de experiência prática. Foram 3 anos de pandemia com conversa com as entidades. Isso, né? A gente foi começando ali, né? Trazendo muitas questões para poder depois dividir com os médiuns que viessem somar para casa e tudo mais. A gente começou a perceber que, na verdade, não, eles não precisam, eles são evoluídos. E que isso, na verdade, está dentro da nossa limitação de acreditar e eles fazerem por conta da necessidade deles se fazerem presente. Depois dessa consciência, ele não falou mais palavrão. E aí eu pedi maleme a ele, porque, né, a nossa ignorância às vezes limitam eles. É isso que eu falo, né? Na prática, é igual no meu caso, né? Eu já solto umas pérolas e o Caveira também não fala. Então. A médium de vez em quando solta mesmo. Ele e a Sete Sai realmente não falam mesmo, mas é... E eu estranhei, tá, Beth? Isso eu estranhei. Eu já ouvi, né? Uma vez, a Sueli vindo numa casa, eu ouvi várias pessoas falando, nossa, ela é muito evoluída. Não todos são, né? Na verdade. Mas é que ela já chegou dessa forma. Então, você entende como é que as pessoas, né? As pessoas, elas segmentam, né? Elas separam, né? Aquela, então, é assim, a outra é...
E Bom, na verdade, faz com o espírito que faz com o ser humano, né? Segmenta, julga. E na verdade, no final das contas, né, pra gente fechar aqui essa parte, é que não é que tem melhor ou pior, ou maior, ou mais forte, ou mais fraco, não. É o nível de consciência do médium que limita ou liberta o trabalho das entidades. Mas podemos ter essa seguinte indagação, né? E aí eu não vou estender nessa pergunta, porque, claro, aí para quem tá querendo de paraquedas agora, para quem não conhece, né, Beth, vai perguntar. Então, Beth, na nossa casa a gente usa charuto, o povo usa cigarro de palha, cachimbinho do vovô, usa tudo isso. Mas no dia que não tiver, eles também vão vêm trabalhar. E aí, para aqueles, né, que não querem saber, que querem saber por que então que bebe, que fuma. E aí eu acho que esse podcast que a gente vai deixar na descrição, ele mata todas essas questões dos porquês e tal. Mas assim, agora, né, eu acho que, Beth, cabe pra gente falar pros médiums em desenvolvimento de qualquer casa do planeta. E que um dia tiveram as suas casas, fumaram, beberam, enfim, as suas entidades, e que estão numa casa assim que agora não, que estão em desenvolvimento, cara, aproveita o processo, né, Beth? A gente sem foge pressa, do processo, né? Sem pressa. O processo de conhecer a entidade, o processo de estar ali com ela, de entender a energia. Cara, a coisa mais linda, a Beth, isso é muito mais da Beth do que meu. Mas eu confesso, é lindo quando você vê um médium, principalmente aquele que nunca teve contato com a entidade, que não está... como chama a palavra? Não está... Quando você... Tá uma pedra bruta, né? Não tá interferindo. Você não é uma pedra rolada, né? Que já tá ali polida, digamos assim. E talvez até com alguns vícios comportamentais que atrapalham a parte espiritual, digamos assim. Porque o que parte a parte espiritual, o que quebra a parte espiritual, o que destrói a gente entender mais a parte espiritual é os nossos vícios comportamentais. Infelizmente é. Agora, o que é mais lindo é quando você vê um médium se emocionando porque está de encontro com a sua entidade. Cara, isso não tem preço, Beth. Não tem preço. Isso não tem preço. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. A entidade está ali. Você está vendo. A gente se emociona junto com o médium porque é bonito de ver. É bonito de ver. E assim, a gente quer, e é isso que é a proposta da nossa página. Eu me empolgo, viu, gente? Eu sou assim mesmo. Eu me envolvo. A Beth que é o meu chão, que ela me segura, né? A gente já está acostumado e assim, na nossa casa a gente trabalha muito essa questão de formação, né? Essa coisa do desenvolvimento Por isso consciente, que a gente faz isso, né? Para as pessoas poderem saber o que estão fazendo e realmente viver a Umbanda na prática. O que a gente precisa? Da onde a gente parte? Olha, né? Não estou puxando sardinha para os nossos médios da casa, não, mas eles são tops. A gente tem um grupo muito bom. Um grupo muito bom. A gente agradece a espiritualidade. É um grupo de qualidade, é um pessoal muito... A gente tem muito orgulho dessa turminha aí. Temos mesmo, é verdade. E a gente gosta, né, de fazer as pessoas pensarem. Então, eu vou trazer 3 perguntas aqui para vocês pensarem, né? Primeiro, por que as entidades usam? Pensa antes de ir lá no podcast do Porque as Entidades Bebem, porque as entidades Pergunta pra ele. Meu pai, por que você precisa mesmo daquele charuto 3 metros de altura cubano que veio lá do sul da África, de repente? Por que o senhor precisa desse? Agora, complementando, né? Eu vou perguntar e vou responder. Quando eles precisam, né? E eles realmente precisam, né? 3 perguntinhas. Então, assim... As entidades, como a Paty até falou aqui um pouco no começo, elas precisam dos elementos, não é que elas precisam, elas podem trabalhar sim, mas os elementos são facilitadores de um processo energético onde envolve uma pessoa encarnada, com várias energias, e um espírito, né? Tanto que eles usam o nosso ectoplasma para poder se fazerem presentes e conseguirem, né? Existe um termo mais correto, mas enfim... transpassar ali o que eles trazem através da nossa matéria e da incorporação para o outro. Agora, eles não vão vir se não tiver? Não, eles vão vir se eles não tiver. Eles precisam do mais caro. E quando usam, vão fazer a manipulação do elemento que é o ar, água, fogo e ar. É ponto. E aí... É onde a gente fala, né, desse podcast que vai explicar isso muito bem. Tá? Mas assim, verdade. Verdade. Eles precisam?
Se tiver, ajuda. Se não tiver, eles conseguem trabalhar do mesmo jeito. Eles precisam do mais caro? Não. Agora, é claro, isso eu aprendi até com o Maiked da casa que foi meu berço ali na Umbanda. Meu berço e minha formação, minha faculdade na Umbanda. Você está colocando no seu corpo. Então, óbvio que você não vai comprar também o pior dos piores, porque geralmente é feito de um material que possa fazer mal à saúde, que possa não ter ali um selo do Inmetro. Não, tem vários, né? Coisas assim. Então, selo do Inmetro eu adorei agora, hein? Você já pensou, daqui a pouco tem média assim, escuta, esse charuto tem ISO 9000? Não, porque se ele não tiver, eu não vou ter, eu não vou querer não. A gente procura um selo? Melhorzinho. Brincadeiras à parte, gente, o importante é a gente entender que está indo para o nosso corpo. Então não precisamos comprar o mais caro para matar a sua vontade. Vai até uma dica, né? Charutinho daqueles que desmancha na boca, triste pra caramba, aquilo é bom para assentamento. Então use aquilo para assentamento. Agora, para o corpo do médium, a entidade está usando, mas ela não vai, né? Porque você pega um charuto ruim, o negócio vai desmanchando na boca, assim, fica até não tem sentido. A gente precisa pensar numa questão de saúde e de praticidade também. Não precisa de um uísque de R$500. Não precisa ser o mais caro, porque ali não é o seu momento de matar a sua vontade de fumar um charuto cubano. Quer fumar um chubasco cubano, vai fumar em casa, né? Fuma em casa, meu irmão. Não é o seu momento de matar a sua vontade, de beber a bebidinha que você gosta. É o momento da entidade usar o elemento para trabalhar. Então, quando eles precisam? Eles precisam, geralmente, quando eles vão atender outras pessoas. Então, o médium que está em desenvolvimento, o médium que está como cambono, o médium que está como suplente, ele não tem a necessidade de trazer isso. A entidade de luz, ela não vai usar isso sem necessidade, porque, de certa forma, por mais que eles façam a transição do elemento, está indo para o seu corpo, né? O cigarro faz mal para a saúde, a bebida faz mal para a saúde. Então, a não ser que haja necessidade, eles não vão usar. Né? Então, não é para matar a sua vontade de médium, não é para matar a sua vontade de pessoa que gosta daquele elemento que a entidade vai usar. A gente brinca assim, mas assim, a ideia sempre vai ser nunca bater de frente, nunca dizer que tem uma verdade absoluta, mas assim, a gente precisa pensar que as entidades, elas estão em terra por algum motivo, é para ajudar as pessoas, em primeiro lugar a nós mesmos. E elas não colocam limites para isso. Exatamente. Se faltar alguma coisa, elas vão entender perfeitamente. Não põe limite para isso, não cobra para isso, é importante dizer também. Porque é um trabalho de doação. Gente, inclusive, Beth, a gente estava até falando sobre isso. Que a Umbanda, acho que a gente pode até encerrar assim com esses tópicos. A Umbanda, cara, para você entrar na Umbanda, você tem que ter vontade de doar. Porque a entidade, em primeiro lugar, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a entender que você é vaidoso, mas ela também vai te ajudar a você sair da vaidade. Ela vai te ajudar dizendo que você tem um lado ruim, mas ela vai te ajudar dizendo como você pode ser bom. Ela vai te dizer que você está atropelando as coisas, que você está batendo de frente porque você é um cabeça dura, mas ela vai te ajudar a ter um coração bom. É isso que a entidade faz. Ela nos ensina para a gente também poder ajudar. Agora, não é a gente querer ajudar as pessoas sem o coração estar sentindo doação, porque Umbanda é doação, é doação. Se a pessoa estiver na Umbanda com outro objetivo, ela está no lugar errado. Está no lugar errado, é ajudar, é acolher, enfim, não tem outro jeito mesmo. E as roupas, né? A gente até já trouxe isso em alguns outros podcasts. A roupa, o adorno da cabeça, esses elementos que a gente usa numa gira, normalmente é muito mais para ajudar aquele consulente que não conhece a religião, que às vezes não tem uma sensibilidade para sentir a presença daquela entidade ali, pela energia dela. Porque ela acabou olhando só o médium, né? Exato, para ela conseguir entender que existe uma entidade. Então, não é que existe uma necessidade. A entidade, ela viria até pelada. Uma vez eu ouvi uma entidade falando isso, que ela viria sem roupa, né? Que ela não tem a necessidade da roupa específica. Mas as roupas, né, ajudam as pessoas a acreditarem que elas estão ali. Então, ela tem um elemento, a roupa acaba sendo para o médio atendente, no caso, né, falando de uma forma geral da gira, um elemento importante para ajudar o consulente a conseguir, né, se soltar ali e entender que está com a entidade, não com o médium. Então, ele tem um porquê de existir. Ele não está ali apenas porque a pessoa tem uma vaidade que é pôr uma roupa bonita. Ou
porque aquele espírito tinha aquela roupa na vida passada e primeiro que a moda nem bate mais, né? O cara também não pode viajar na maionese nesse nível, Sim. mas tá tudo bem. E é importante entender que pode existir, a entidade pode falar que nem a entidade da Paty, eu quero um terço, né? Já que você quer me dar alguma coisa, me dá um terço. Né? Mas sem o terço ele trabalha. O meu preto velho, por exemplo, ele pediu um toco, né? No caso do toco dele é a bengalinha. Eu quis uma bengalinha toda linda, ele quis um galinho de árvore seco, lixado, foi o máximo que ele aceitou, porque ele não quis nada. Pior foi meu herê, que eu comprei aqueles carrinhos bonitinhos de R$30, ele me quis um de R$1,59. Eu falei, tá bom, tá tudo bem. Eles são simples. E eles até podem usar elementos que ajudem. No caso, por exemplo, do meu preto velho, a bengalinha, o toco, como eles chamam, ajuda ele porque ele é pesado, então ajuda ele a se movimentar. Mas você tá vendo como a própria entidade ensina? Ele já veio sem. Mas você tá vendo como a própria entidade ensina? Sim. Quando ele te diz que ele quer uma coisa diferente daquilo que você tá pedindo, e quando essa coisa é muito mais simples, ele tá te mostrando na prática que ele não precisa de tudo aquilo. Aí você vai falar assim, mas ele não podia dizer pra mim que então eu não podia isso? Cara, ele não vai dizer. Ele também vai fazer você pensar através de exemplos de comportamentos, de como a gente precisa realmente aprender a pensar, pô, peraí, por que uma criança não quis um carrinho, já que ela morreu, já que ela não vai brincar com isso aqui, já que ela tá usando isso pra fazer um trabalho, porque é brincando que eu vou te curar, é na brincadeira que ele vai usar aquilo como analogia pra dizer o recado dele, pra dar o recado deles, né, que eles são assim. Então, será que não vale a pena realmente a gente parar pra pensar? Será que não vale a pena a gente parar pra pelo menos imaginar, observar, né? Que tem coisa que é muito mais nossa do que da entidade, mas que se a gente deixar a entidade trabalhar, ela opera milagres. Eu acho que essa é a palavra. E realmente opera milagres. É só você deixar a entidade trabalhar. E como é pra gente terminar, como é que a gente sabe, Paty? A gente sabe se a gente deixar a entidade falar. Eu posso perguntar para a entidade o que ela prefere. Meu pai, já que o senhor vai usar, vai ter que estar no atendimento, vai ter que usar uma bebida, né? O que o senhor gostaria? Eu até posso dar, mas com a consciência de que ele não precisa disso, ele vai usar o elemento e se não tiver, tá tudo bem. Exatamente. Se tiver, ótimo, que ajuda ele, é um elemento a mais. Acho que tem uma dica bem legal pra gente poder pensar. Mas é perguntando. Se você pedir, se a entidade pedir e de repente o dirigente não der, e se a sua entidade ficar brava... Não é entidade. Então para pra pensar, meu irmão, porque não é entidade. Você ficar bravo, ok. Nós ficarmos bravos, né? Nós ficarmos bravos, tá tudo bem. A gente quer dar tudo pra eles, né? Porque a gente quer dar tudo, a gente quer defender a entidade. Eu vou dizer uma coisa que o Caveira uma vez falou pra mim. Eu não preciso de defesa. Nós conhecemos os homens da Terra. Sabemos da ignorância de todos. Sabemos que todos aqui acabam tendo uma consciência muito pequena ainda, que estão aqui para crescer e todos aqui estão no mesmo nível, independentemente dos seus graus de conhecimento. Então eu não preciso de defesa, então a entidade não precisa de defesa. E é simples assim. Então eu acho que a gente devia fazer um podcast de repente igual para completar esse, porque a gente já passou do tempo e o pessoal daqui a pouco tá correndo da gente aqui. É verdade. Bom, mas deixe suas perguntas, digam pra gente se tem sentido ou não. Mais uma vez, a gente não tem a verdade absoluta, mas é que vamos transformar a Umbanda num processo mais leve, meus irmãos, porque precisa ser mais leve, mais simples, senão fica pesado, fica chato. E é por isso que tanta gente corre da religião, porque fica uma coisa estranha, fica uma coisa do tem que, fica uma obrigação, fica, se eu não entrar pra religião eu morro, se eu não tiver a camisa do marinheiro eu não venho, se a casa então não me respeita. Gente, mais leveza, né? Pergunta pra sua entidade sobre isso e depois conta pra gente. Dá um fundamento dele, toda entidade tem um fundamento. Toda entidade tem um fundamento. Se ele realmente quer essa situação, qual é o fundamento, então, do porquê ele quer isso aí. Então, bom, gente, curta a nossa página no Instagram, @TemploJubiRomper. Toda sexta-feira agora a gente tem gira lá. A gente está sempre colocando alguma coisinha lá, algumas informações. Se tiverem alguma dúvida, pergunta pra gente no direct, deixa aqui no vídeo também. E axé, que vocês tenham uma excelente semana e uma semana de grandes realizações, certo? Axé para todos vocês. Axé.